Eu sou Agostinho. Eu sou Cacilda. Nós gostamos muito de viajar. Nós somos os vovôs viajantes. Vou viajar para onde, vovô? Olá, meu netinho lindo. Desta feita nós vamos para Recife. Pois é, mas antes de nós fazermos a viagem propriamente dito, nós vamos mostrar aqui para vocês, vovôs, como nós montamos o nosso planejamento, como nós tomamos a decisão de fazer essa viagem, como nós planejamos tudo. Bem, a minha irmã está completando 50 anos, né? E vai fazer uma festa maravilhosa, vai comemorar os seus meio séculos de vida e nos chamou para participar dos festejos. Porém, antes de eu dizer a ela sim ou não, eu tive que pesquisar, tive que olhar, tive que me preparar, planejar para ver se eu tinha possibilidade ou não de fazer essa viagem. A minha irmã mora em Recife e nós moramos na cidade de Riachão das Neves. Riachão das Neves fica a aproximadamente 1.000 quilômetros distante de Salvador, na linha oeste. O grande centro mais próximo daqui de Riachão das Neves é a cidade de Barreiras. Se falando de roteiro para a viagem, já temos o destino definido. O destino é Recife. Agora, nós passamos a levantar todas as variáveis que envolvem a viagem para estabelecermos um planejamento. Primeiro, os recursos disponíveis para fazer essa viagem, o deslocamento, como iria ser, a hospedagem e os passeios, além de outras variantes que são importantes nós levarmos em consideração. Bem, o primeiro passo é verificar os recursos disponíveis para a viagem. Quando a minha irmã fez o convite, a primeira coisa que eu fiz, antes de dizer sim ou não, foi ver a minha disponibilidade financeira. Eu verifiquei que eu só poderia dispor de R$3.000, com uma elasticidade de até R$3.500. Por que isso? Você nunca deve fazer um orçamento fechado com valores rígidos. Por quê? Porque sempre acontecem imprevistos, sempre aparece um restaurante diferente que você vai querer ir, vai querer visitar, vai gastar mais. Então é importante você ter uma flexibilidade. Você faz a sua meta. No nosso caso aqui, a meta é nos R$3.000, porém nós temos essa margem flexível, né, que nos dá um certo conforto. Bem, agora eu já sei o meu destino e já sei o meu recurso. Agora eu vou montar a viagem para que se encaixe as despesas com o orçamento que eu tenho em mão. Também precisei verificar, no caso, a minha disponibilidade de tempo, pois ainda eu não sou aposentado e tenho um trabalho regular. Como eu tenho acumulado muitos dias de férias, tirei 10 dias para fazer essa viagem. O segundo passo é definir como será o deslocamento e quanto custará. Verificar o deslocamento mais coerente com o orçamento e que não fique excessivamente cansativo para os vovôs. Verifiquei a possibilidade de viajar de carro. Foi a primeira hipótese que eu levantei. O valor do combustível a ser utilizado para ir e voltar foi o ponto de partida para saber o quanto eu iria gastar se eu fosse de carro. O meu carro faz em torno de 8 km por litro de combustível. Ele é um pouco beberrão. E a distância daqui para Recife é de 1.700 km, de sorte que nós vamos gastar aproximadamente 430 litros de combustível, que nos valores de hoje, no valor médio de R$ 5,50, R$ 5,60, nós vamos gastar em torno de R$ 2.400 só de combustível. Além disso,
eu teria que fazer uma revisão no carro que me custaria em torno de R$ 1.500. E eu aconselho, jamais viaje de carro sem antes fazer uma revisão, olhar velas, olhar a pastilha de freios, trocar o óleo. Tudo isso é necessário que seja feito para você evitar que haja um perrengue no meio do caminho. Nós vimos também que essa viagem, indo de carro, eu teria que pelo menos fazê-la em 2 etapas. Em 850 quilômetros aproximadamente teria que parar e depois no outro dia rodar mais 850 quilômetros. Isso aumenta a despesa em mais R$ 200, que eu vou ter que ter uma hospedagem. De sorte que se você for juntar 2.400 de combustível mais 1.500 de revisão, já são R$ 3.900. E bota mais R$ 200, isso já vai para mais de R$ 4.000, exatamente 4.100, que já ultrapassou e muito o nosso orçamento. Então, nós descartamos essa possibilidade de viajar de carro. No segundo passo, nós pensamos em fazer a viagem de ônibus direto, saindo de Barreiras, indo direto para Recife. Verificamos que a viagem de ônibus muito longa, ela traz muitos inconvenientes, principalmente para nós que somos vovôs. Primeiro, que a viagem duraria 2 dias e 6 horas. É muito puxado para você ficar dentro de um ônibus. O ônibus não é leito, é executivo, tem o seu certo conforto, mas é complicado. A segunda coisa é que o custo da passagem fica em R$ 1.400, ida e volta. Juntando o meu com a da Cacilda, perfazia um valor de R$ 2.800. Né? Fora que nós teríamos 3 almoços, 2 jantares e 2 cafés da manhã. Se fizermos uma média de R$ 50 por cada uma dessa refeição, nós teríamos aí mais R$ 350 no orçamento, né? Que também já estouraria o orçamento. Nós descartamos também essa possibilidade, não só pela questão do extrapolar do orçamento, mas também pelo desgaste físico que ia nos provocar 2 dias e 6 horas dentro de um ônibus. A terceira possibilidade era nós fazermos a viagem de avião saindo direto de Barreiras. Além de ficar muito caro, nós descartamos logo de cara, ficaria em torno de R$ 5.400. Nós iríamos fazer um trajeto louco, que era sair daqui de Barreiras, o avião vai para Salvador. Em Salvador, a gente pega um outro voo para São Paulo. Em São Paulo, pegava um outro voo direto para Recife. Ficava completamente inviável isso aí também. Por último, resolvemos pesquisar 2 tipos de meio de transporte, né? Ou meios de transportes iguais em situações diferentes. Nós resolvemos fazer a viagem saindo de Barreiras, indo até Brasília e de Brasília seguir para Recife. Quando nós vamos fazer assim, precisamos começar a pesquisar a partir do mais caro para o mais barato. No caso, a passagem de avião ela é a mais cara, então a gente tinha que pesquisar a partir dela. Então nós pesquisamos as passagens de avião de Brasília para Recife e de Salvador para Recife. Nós conseguimos uma passagem de Brasília para Recife no valor de R$ 1.189, ida e volta para nós dois. Aproximadamente ficou menos de R$ 300 por trecho. Eu achei muito bom esse valor e nós compramos essa passagem assim. Agora nós iríamos ver o nosso deslocamento de Barreiras até Brasília. E chegamos à conclusão que a gente poderia ir de carro. Porém,
A dificuldade é que eu teria que deixar o carro lá num estacionamento pago, e o estacionamento pago em Brasília não é muito barato. Então, ia comer uma parte substancial do nosso orçamento. Então, nós resolvemos ir de ônibus. Com ônibus, a gente gastaria R$ 991 para sairmos de Barreiras e chegar em Brasília. Então, no final, juntando ônibus com o avião, ficou em R$ 2.180, né? E no nosso orçamento ainda sobraria R$ 820 que a gente poderia gastar lá com alguma coisa, e mais ainda a folga de R$ 500 que nós colocamos no orçamento. Essa foi a melhor opção, a melhor condição que nós conseguimos. Então nós compramos essas passagens desse jeito. É importante vocês, no caso que forem fazer uma viagem híbrida, por exemplo, vai de avião ou vai de ônibus para pegar o avião. Então é importante você observar os horários de um meio de transporte para o outro, você ter uma antecedência de pelo menos 4 horas. Né? É importantíssimo, isso é fundamental, porque se acontece alguma coisa no meio do caminho, algum atraso por alguma coisa, você não perde o avião, ou vice-versa, você não perde o ônibus. Então, geralmente você põe uma diferença de 4 horas, se tiver condição. Bem, quem mora em capitais ou em grandes centros não terão as mesmas dificuldades como nós tivemos para organizar a nossa viagem. Vai ser muito mais fácil. Você tem o avião ali disponível perto. É só você pesquisar a melhor opção para você. Nós conseguimos comprar essas passagens baratas como? Primeiro, eu faço o seguinte. Eu abro vários sites de busca. Tem o Skyscanner, tem o Google Flights, tem o Jupiter e tem o Viagenet. Você abre todos e vai pesquisando um por um até você achar a passagem que melhor lhe convier, o valor que melhor lhe convier. Por exemplo, essa passagem eu achei ela no Skyscanner. E no Skyscanner você tem os dias dos voos e você tem os valores das passagens que você pode comparar. Então, a gente inicialmente pretendia viajar no dia 7, porém eu observei que no dia 8 a passagem era infinitamente mais barata do que do dia 7, então mudei a viagem para o dia 8. Isso é muito importante, você ter uma data flexível, você fazer uma pesquisa bem acurada, você ter tempo de antecedência. Nunca compre passagem em cima da hora para você viajar, que você só vai comprar caro. As companhias aéreas, elas dão até 11 meses para você comprar a sua passagem. É lógico que não precisa você comprar a passagem de um ano para o outro, mas pelo menos 2, 3 meses de antecedência é muito bom e você consegue preços fantásticos aí. O site que eu usei para comprar passagem de ônibus é o site Quero Passagens. Na passagem de ônibus você não tem muita variação. As variações de preço são mínimas. Porém, nesse site Quero Passagens você consegue olhar as várias empresas de ônibus com os seus preços e os seus horários. E aí você pode encaixar certinho o horário da sua viagem de ônibus com a viagem de avião. Bem, a hospedagem. No nosso caso, nós não teremos custo de hospedagem, pois a minha irmã ofereceu hospedagem na sua casa. Vai sair bem em conta isso para nós. E passeios. Passeios, nós não compramos passeios nenhum. Os passeios que nós faremos em Recife serão os passeios que serão indicados pela minha irmã. E o deslocamento será ou com Uber ou com táxi, que é bem tranquilo desse jeito. Ou nós seremos também levados por ela. Que em todas as 3 opções é muito bem tranquilo. Bem, não se esqueça de nos dizer se você gostou, se você não gostou,
dê a sua opinião e responda aqui embaixo qual é a dificuldade para você fazer a viagem que você está desejando fazer. Qual é a dificuldade que você está tendo? Nos diga aí, talvez a gente possa lhe ajudar nesse aspecto. Como é de praxe, todos os vídeos nós temos uma mensagem bíblica para você. E a mensagem bíblica de hoje é Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5, que diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças. Amém? Muito bem. No próximo vídeo, nós vamos mostrar para vocês como será o nosso deslocamento desde a nossa saída daqui de Riachão das Neves até chegar em Recife. Com todas as informações, com todos os detalhes que nós pudermos levantar e passar para vocês. Ok? Aguardamos vocês lá. Tchau!